Olá, aluno, explica aí. Tudo bem? Mais uma questão aqui do XP Resolve com a professora de Biologia, a professora Milena, né? Resolvendo com vocês aqui a questão do Enem 2023, da primeira aplicação, né? Um texto um pouco grandinho, mas vamos aqui com calma ler e entender o que ele está querendo, ó. Ele diz assim: a tecnologia de vacinas de RNA mensageiro é investigada há anos. Avanços científicos em genética molecular permitiram desenvolver uma vacina para controle da pandemia da Covid-19 causada pelo vírus, de RNA SARS-CoV-2. A vacina de RNA mensageiro tem sequências de genes dos vírus. Então, vamos aqui, destacar. Certo? Entretanto, por ser muito instável, o RNA mensageiro ele deve ser coberto por uma capa de lipídios que evita a sua degradação e favorece a sua ação. Dessa forma, o RNA mensageiro desempenhará sua função específica, atuando no mesmo compartimento celular de sempre. Vamos destacar isso aqui, Isso aqui é importante. Então, vamos lá. A gente está falando de quê? A gente está falando de vacina, mas é uma questão, pessoal, que envolve várias temáticas. Pode envolver imunização, pode envolver biotecnologia, porque afinal de contas a gente está falando aqui de uma vacina de material genético. Enfim, então tem muita coisa para ser dissertada acerca disso aqui. Mas a gente vai focar no que a questão está pedindo, então vamos olhar aqui o comando. O comando diz assim: a imunização produzida por esse tipo de vacina é alcançada por meio de quê? Então, vamos lá. Então, primeira coisa. O que é vacina? Vacina é um recurso que promove a imunização ativa. E o que é uma imunização ativa? É aquela em que o próprio organismo, o próprio corpo, fabrica os anticorpos. E o que são anticorpos? São células? Não, não são células, tá? Tudo bem? O que eles são? São proteínas de defesa, que também podem ser chamadas, minha gente, de imunoglobulinas. Então, a sigla IG é a sigla para imunoglobulina. E existem várias, IgA, IgE, IgD, IgG, IgM, enfim. Aí, vamos, já que está falando de Covid, Muita gente, logo no começo da pandemia, que estava com suspeita de Covid, fazia o quê? Fazia os testes sorológicos. Para que servem os testes sorológicos? Para detectar, estou falando disso, gente, porque o Enem já cobrou sobre o Covid, mas cobrou o PCR, o RT-PCR. Então, bora dar uma revisadinha nisso aqui, tá bom? Então, detectam os anticorpos, beleza? E aí, dentro desses testes sorológicos, a gente destaca o IgG e o IgM. O que eles fazem? Vamos lá. Quando a gente tem IgG, positivo, significa dizer que isso aqui é uma cicatriz imunológica. Ou seja, significa dizer que a pessoa já teve a doença. Ou pode não ter tido necessariamente a doença, mas teve contato com o antígeno causador da doença. Só que aí o organismo dela estava imunocompetente. Fez o quê? Eliminou o antígeno e aí por isso que não desenvolveu sinais e sintomas. Então, muita gente fez IgG positivo e a pessoa não sentia exatamente nada. Já o IgM indica o quê?
uma infecção aguda, recente. Então, se a pessoa fez o teste e deu IgM positivo, significa dizer que ela está com a infecção. Aí, por isso que quando as pessoas faziam esse teste, dava IgM positivo, o que é que elas tinham que fazer? Isolamento. Por quê? Porque elas estavam infectadas e elas podiam passar essa infecção para outras pessoas. Tudo bem? Tranquilinho aí? Aí, veja bem, essa vacina que ele está falando aqui é uma vacina de RNA, tá certo? Porque as vacinas clássicas, tradicionais, o que é que elas contêm? Elas contêm o antígeno, certo? Elas contêm ou a partícula viral, ou um pedaço de uma bactéria, cuja presença na pessoa provoca uma sensibilização, de modo que o organismo dessa pessoa vai identificar o antígeno e vai passar a produzir anticorpos, tá certo? Só que aqui você não está botando o antígeno, você não está botando o vírus, você está botando apenas o quê? O RNA mensageiro dele. Você está colocando apenas a parte genética dele dentro de você. Tudo bem? Aí o que é que vai acontecer? Olha que legal. Você está colocando o RNA mensageiro do vírus encapsulado, né, para oferecer uma proteção para ele, certo? E vai introduzir isso no organismo da pessoa, certo? Tudo bem? Coloquei dentro da pessoa. E aí? E aí que esse RNA mensageiro do vírus, tá? Dentro da gente, ele vai simplesmente entrar nas nossas células e vai haver o que, gente? Tradução desse RNA. Ou seja, nossas células vão pegar esta fita de RNA, vão traduzir. E essa tradução vai resultar em quê? Em proteína. Que tipo de proteína? Proteína do vírus. Então, essa proteína do vírus dentro de você vai fazer com que o seu sistema imunológico reconheça isso aqui como antígeno, reconheça isso aqui como corpo estranho, e aí a gente vai passar o quê? Vai passar a produzir os anticorpos. Tudo bem? Então, as vacinas clássicas, a gente coloca um pedacinho do vírus, um pedacinho da bactéria, né, um pedacinho do antígeno. Para quê? Para que a gente já reconheça, então, normalmente isso é a proteína, para que a gente já reconheça e já comece a produzir anticorpos. Aqui a gente bota o material genético, traduz esse material dentro da gente, fabrica a proteína e aí essa proteína antigênica, ela vai ativar a produção das imunoglobulinas. Deu para entender? Então, é uma biotecnologia que se desenvolve aqui para a gente poder promover a imunização do paciente, certo? Então, a imunização produzida por esse tipo de vacina, ela é alcançada por meio de quê? Letra A. Estimulação de leucócitos induzida pela capa lipídica contendo o RNA mensageiro. Gente, se é capa lipídica, certo? Geralmente fosfolipídica, a gente também tem nas nossas células capa lipídica. Nossa membrana celular ela é fosfolipoproteica. Então, não é o lipídio que vai dizer ao nosso corpo que tem um corpo estranho. Se fosse por isso, gente, como é que o HIV, que é um retrovírus envelopado, ou seja, tem uma capa, né, lipídica no envelope, ele entraria mais facilmente nas nossas células? A membrana lipídica, né, ela que vai compor o envelope, ela vai facilitar a adesão do envelope com quem? Com a membrana celular. Para quê? Para que todo o conteúdo interno do vírus, né, seja endocitado, ou seja, adentre o citoplasma. Mas não é isso ainda que vai induzir a produção dos anticorpos, não, tá certo? Bom, a atuação do mensageiro como um sequestrador do vírus para o meio extracelular,
Ou seja, eu vou tirar o vírus de dentro da célula hospedeira e botar ele para fora? É essa a função desse mensageiro? Não. Tradução do RNA mensageiro em proteína viral, desencadeando a resposta antigênica, que é isso aqui, para depois a gente ativar o quê? A produção de anticorpos. Então, com tudo para ser a letra C, né? Competição entre o RNA mensageiro da vacina e o RNA mensageiro viral pelos sítios dos ribossomos? Não. Até porque o RNA mensageiro da vacina é o RNA mensageiro do vírus. Então, não está tendo competição. Incorporação do RNA mensageiro viral ao genoma do hospedeiro. Ops, não tem nem como incorporar, porque o genoma do hospedeiro é DNA. Como é que um RNA vai se incorporar ao DNA? Não tem como, né? Tranquilo? Gerando um novo fenótipo. Também não é. Então, já encontramos a nossa resposta. O gabarito dessa questão é a letra C.